Olá, gente bonita! Tudo bem com vocês? Bem, depois de termos estudado bastante sobre memórias nas apostilas 1, 2 e 3, hoje nós vamos começar uma nova fase da nossa disciplina de História na nossa apostila 4. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre os povos do passado. Sim, nós vamos conhecer aspectos da organização social e cultural de povos que viveram lá na antiguidade. Mesmo depois de séculos à frente, a gente vai conseguir perceber que nós temos uma influência desses povos. Nós temos costumes cotidianos que vocês vão perceber que são herdados desses povos antigos. É muito importante estudar a história desses povos para a gente poder identificar o que eles deixaram para nós. E por falar em antiguidade, nós vamos começar pelos sumérios. Os sumérios, juntamente com os babilônios, eles iniciaram toda a história da civilização. Lembram quando a prof falou sobre a origem das cidades? Pois bem, os sumérios, inicialmente, eles tinham uma vida muito difícil no deserto. Então, eles procuraram as margens do rio, lembram do rio Eufrates e Tigres, que a prof falou numa aula presencial? Pois bem, eles começaram a civilização às margens desse rio. Era importante para uma cidade que ela pudesse encontrar água e terra fértil para produzir os alimentos. Então, as margens do rio eram um local ideal para que se iniciasse uma cidade. Bom, mas voltando aos sumérios, os sumérios é um povo que viveu lá na Mesopotâmia, perto desses rios, né? Que hoje não se chama mais Mesopotâmia, hoje é o atual Iraque, certo? Os sumérios são povos muito bons construtores, principalmente com obras de barragem de rios e irrigação. Eles se especializaram em irrigação justamente por isso, porque eles precisavam cultivar seu próprio alimento, certo? Juntamente com os sumérios, nós temos os babilônios, que ocuparam uma das mais famosas cidades da antiguidade, a Babilônia. O povo babilônio, ele tem alguns fatos que destacam a sua história. O primeiro deles foi o governo de Hammurabi. É um imperador que foi responsável por escrever o primeiro código de leis que a gente tem conhecimento na história. Esse código de leis ele estabelecia punições e deveres aos cidadãos dessa cidade. Além disso, nós temos um imperador muito conhecido, que é o imperador Nabucodonosor, que ele era super poderoso, ele queria expandir as fronteiras da cidade e, para isso, ele treinava muito bem os soldados dele. Esse governo ainda ganhou muito mais destaque por causa das suas obras arquitetônicas, como a gente vê aqui na gravura, a Torre de Babel e os jardins suspensos da Babilônia. Os maias se desenvolveram na região da Mesoamérica, hoje, atualmente, o México. Ao contrário das outras civilizações que nós estudamos hoje, nessa civilização não havia a figura de um imperador soberano para comandar a sociedade. Cada cidade, cada regiãozinha possuía seu próprio líder político e religioso. E cada pessoa recebia a função e vivia de acordo com as regras daquele grupo que ele pertencia. Essa civilização, ela se destinava mais para o cultivo. Eles eram mais camponeses. Então, eles cultivavam milho, feijão, pimenta, mandioca. A religião deles era uma religião que tinha vários deuses. E
na sua arquitetura, se destaca a construções de pirâmides e templos religiosos. A civilização asteca, assim como a maia, também viveu no continente americano, hoje no México. Os astecas, eles fundaram o próprio império. Tinha até uma capital com um nome bem engraçado, depois vocês vão ver lá no livro. A sociedade asteca, ela era uma sociedade guerreira. Era chefiada pelo imperador, seguido de outros grupos, por sacerdotes, nobres e membros do exército. Também tinha trabalhadores da cidade e trabalhadores do campo. Desenvolveram muitas técnicas agrícolas, principalmente com pimenta e milho. Também praticavam uma religião com vários deuses e uma curiosidade sobre eles é que eles tinham o seu próprio calendário. A civilização grega se desenvolveu ao longo do mar Mediterrâneo, localizado no continente europeu. Essa civilização foi uma das mais importantes da antiguidade. Grécia é conhecida como o berço da democracia, embora tenha sido governada por um regime monárquico durante muito tempo. As principais cidades dessa região importantes é Esparta e Atenas. Você já deve ter ouvido falar nessas duas cidades, principalmente nos filmes que falam sobre a mitologia grega. Os gregos, eles viviam do plantio de alimentos como trigos e oliveiras. Oliveiras produzem azeitonas. Do pastoreio, da produção do artesanato, da navegação e do comércio pelo rio Mediterrâneo. Sua religião, ela tem também vários deuses. Alguns vocês até já ouviram falar, que é Zeus, Atena, Poseidon e outros que tem por aí. Além disso, os gregos se destacavam muito nas produções teatrais, especialmente com comédias e tragédias. Nas construções se destacam-se algumas construções, como a Acrópole de Atenas, o Paternum, que são considerados patrimônios da humanidade. Leia o texto com atenção, tem bastante coisa, bastante curiosidade sobre esses povos do passado. Sejam curiosos, pesquisem mais coisas, usem o Google, usem essa ferramenta da internet para pesquisar, vejam figuras, vejam imagens. São povos que têm muita coisa legal para mostrar e vocês vão adorar conhecer. Responda as atividades da página sugerida, também com muita atenção. Lembrando que a gente está na apostila 4. Beijos e até mais!